Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por trazer cada um dos meus irmãos aqui, nos trazer em segurança até a Tua casa, para juntos podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, esta palavra que é tão maravilhosa, esta palavra que se revela a nós a cada instante, nos ensina tanto. E eu tenho certeza, Pai, que essa noite não será diferente, onde o Senhor nos ensinará por meio do Espírito Santo, que além de revelar a palavra, traz sobre nós a compreensão correta, traz sobre nós o entendimento, o discernimento, e a cada momento que nós estudamos a Tua palavra, ela vai se renovando dentro de nós, ela vai direcionando a nossa vida, e isso, Pai, é o que nos faz, ó Deus, a cada dia caminhar ao Teu lado. Por isso, Pai, abençoa-nos nesta noite, abençoa os irmãos que ainda estão a caminho deste lugar, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a todos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu estou muito feliz, por tudo aquilo que nós temos aprendido, temos crescido. E eu não sei vocês, mas eu tenho aprendido bastante. Amém? E nós vamos continuar aí, com o nosso estudo, onde nós estamos estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. Já estudamos aí os evangelhos, estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, do Novo Testamento, e já introduzimos aí, as epístolas paulinas. Nós, na última aula, nós falamos sobre a epístola aos Romanos, e era uma epístola eclesiástica, direcionada à igreja. Direcionada a quem? Quem lembra? Quem sabe me dizer? Direcionada aos gentios. Amém? Então, direcionada àquela igreja, que nasceu ali em Roma, onde nós acreditamos que essa igreja, ela nasce a partir do avivamento de Atos 2, onde aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e possivelmente havia cidadãos romanos ali que foram cheios do Senhor, que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e então nasce esta igreja em Roma. Mas hoje nós vamos falar de uma outra epístola. Amém? Quero que você abra esse texto comigo, o nosso versículo para decorar, o versículo que a gente sempre traz para que nós possamos compreender a essência de cada um dos livros, e eu diria que são versículos-chave, dentro do contexto do livro, para que nós possamos entender a mensagem que está sendo passada, tá bom? Então esse versículo aqui, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala basicamente daquilo que o apóstolo Paulo vai estar tratando dentro dessa epístola, e nós vamos ver aqui que muitos assuntos são... Irmãos, para mim é uma epístola carregada de muita informação e vem direcionada justamente à igreja do Senhor em todos os tempos. E nós vamos ver ao longo do nosso estudo hoje o quanto que isso se aplica a nós, se aplica a outras igrejas, se aplica à igreja do Senhor Jesus como o corpo de Cristo em todos os lugares. E nós vamos com certeza identificar muitas situações que eu e você vamos aprender a vencer. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém?
Então esse texto é um texto muito importante, para que eu e você compreenda de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, igreja, eu e você não fazemos do nosso corpo aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que o Senhor deixa. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. E a igreja, como um corpo de Cristo, também não faz o que quer. Nós somos um corpo e nós fazemos aquilo que o Senhor direciona. Amém? Então vamos lá. A epístola aos Coríntios, a maior parte dessa epístola, ela vai tratar sobre assuntos que fazem parte do contexto de uma igreja, principalmente de uma igreja nova, tá bom? Nós aqui em São Simão estamos aqui há 6 anos. Então, se você identificar alguma situação, que essa igreja aqui passou ou está passando, não é mera coincidência, faz parte, assim como a nossa vida. A gente não aprende com os mais velhos? Quem aqui gosta de aprender com os mais velhos? Eu gosto. Eu gosto de sentar para ouvir minha avó contar causa. Minha avó tem 95 anos, pensa. É uma pessoa vivida, sim ou não? Então eu gosto de sentar para ouvir. Queridos, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: o inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ou seja, o Senhor espera que nós sejamos sábios e não inteligentes. Porque a inteligência faz parte do contexto de todos nós. Mas a sabedoria é algo que transcende a inteligência. A sabedoria é você ver o outro errar e não ter que cair no mesmo erro para que você possa vencer na vida. Então, essa epístola, o apóstolo Paulo vai ensinar muito à igreja de Corinto. Por quê? Quem lembra aqui das viagens missionárias de Paulo? Nós falamos lá quando a gente estudou Atos dos Apóstolos. Foram quantas viagens? Diga comigo, 3. 3 viagens. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele plantou essa igreja. Então, na segunda viagem, ele planta essa igreja. Mas essa epístola é escrita na terceira viagem. E algo que eu e você podemos aprender é que essa epístola ela foi escrita antes da epístola que nós estudamos na outra aula, Romanos. Essa epístola aqui, ela foi escrita, nós vamos ver aqui no nosso esboço, mas essa epístola ela foi escrita ali entre 56 e 57 depois de Cristo. E Romanos é 58 depois de Cristo, alguns historiadores vão dizer que até próximo do ano 60. Então, queridos, essa epístola é uma epístola que vem direcionada a uma igreja. E lógico que nós não podemos olhar só para os problemas, mas nós vamos identificar muitos problemas nessa igreja de Corinto. Problemas que precisavam ser sanados. Então, às vezes a gente fala muito dentro do contexto de igreja, a gente se reúne muito, a gente trata sobre muitos assuntos. E quanto mais reunião, mais unidos a gente tiver, menos problema a gente vai ter. Então, quando nós olhamos para esta igreja, a gente vê uma igreja que começou a ter certos problemas, mas problemas comuns, que toda igreja passa, tá? Mas que nós podemos aprender e superar e vencer, qualquer um desses problemas quando a gente identifica ele. Então eu diria que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui não para dizer, olha, tá vendo? Todo mundo pode passar por isso. Porque é aquele negócio, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas falam assim, eu tenho direito de errar. Não é bem assim. Você tem direito de errar quando você não tem o conhecimento. Agora, quando nós aprendemos a maneira certa de fazer, aí a gente perde esse direito de errar. Amém? Então nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Amém? Quem não quer errar na vida? Amém? Eu não quero, Pelo menos tento, tá bom? Então vamos aprender aí um pouquinho do que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar. Vamos lá. Então aqui nós temos as informações básicas, a visão panorâmica desse livro, aquele contextinho básico que eu sempre ponho aqui para vocês. Faz parte das epístolas paulinas, como eu disse, eclesiásticas. Essa também é uma das cartas do apóstolo Paulo, que foram direcionados para igrejas,
Então essa palavra eclesiásticas aqui é igreja, tá bom? O autor, o próprio apóstolo Paulo, tá? E lá no capítulo 16, no último capítulo, no versículo 21, o que vai contestar que era o próprio apóstolo Paulo? Porque ele vai escrever lá, eu de próprio punho escrevo a vós. Então ele vai dizer que ele mesmo escreveu isso aqui de próprio punho. Lembra que nós estudamos Romanos, e Romanos foi escrito por quem? Por um secretário, né? Chamado Tércio. Então, lá é Tércio que escreve a epístola. Paulo dita e ele escreve. Aqui não, o próprio apóstolo Paulo escreve de próprio punho. Tá bom? Por que isso, pastor? Por que isso é importante? Porque, queridos, nós precisamos ter esse embasamento de observar os detalhes. Porque aqui o próprio apóstolo Paulo pôde escrever. A gente não vai conjecturar o que aconteceu, né, na ocasião que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, que Tércio tem que escrever por ele. Mas, provavelmente, possivelmente, por causa das prisões de Paulo. Então, havia momentos que ele não podia, né, escrever. Tá bom? O local em que essa epístola foi escrita? Em Éfeso. Como eu disse, essa epístola ela é escrita na terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo estava em Éfeso, quando enviou, né, a epístola aos Coríntios. É importante você saber que essa epístola, embora ela chame primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade ela não é a primeira, ela é a segunda. A primeira epístola que Paulo enviou a essa igreja, ela se perdeu. E é por isso, né, ou seja, era para se ter 3 epístolas de Paulo aos Coríntios. Porém, uma dessas epístolas se perdeu. E essa, então, é a primeira que chega ao endereço. Tá bom? Então, isso também é um dado muito importante. O alvo aqui, enquanto Romanos, né, o alvo era os gentios, que estavam se convertendo em Roma, ou seja, um povo estrangeiro que estava se convertendo. Aqui ele está direcionando diretamente aos cristãos, né, daquela igreja que ele plantou em Corinto. Amém? Então o alvo desta carta é cristãos, ou seja, o alvo dessa carta é para a igreja, é para crente. Não é para o novo convertido, não é para aquele que, né, chegou ontem na igreja, caiu aqui de paraquedas, não é para o visitante. É para aquele que entregou a sua vida a Jesus, é para aquele que já caminha com o Senhor, tá bom? A expressão-chave, o que se fala muito na primeira epístola aos Coríntios? Sobre uma divisão na igreja. E nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui. O que significa esta palavra divisão? Quem sabe aí? Quem chuta? Separação. O que mais? Duas visões, né? Então a divisão, quando a gente vai lá aprender, né, na escola, né, as operações matemáticas, a gente aprende lá adição, subtração, multiplicação e divisão. E a divisão é sempre partir, ou sempre vai levar no mínimo para 2 visões diferentes, tá bom? Então, havia uma divisão na igreja e nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Amém? Então, isso aqui é a nossa visão panorâmica, tá? Vamos lá. Então, o esboço. Aqui é como que se dividiria, tá, a epístola de Paulo aos Coríntios. Então, nós temos aqui um primeiro contexto onde Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloé, ou Chloe, né? Alguns falam Chloe, outros falam Cloé, né? Mas aí pode ser só uma maneira de pronúncia, né? Mas muita gente olha para isso aqui e fala, Cloé era um bando de fofoqueiro. Era um povo que gostava de ficar contando as coisas para Paulo. E tem gente, irmão, que às vezes as pessoas, né, chegam a nós como pastores e as pessoas falam, não, fulano foi lá falar para o pastor o que eu estava fazendo, né? E você vai ouvir a importância a respeito disso. Querido, entenda algo.
nós não podemos ser fofoqueiros, mas nós precisamos estar atentos, tá? Com os nossos irmãos. Nós precisamos estar atentos com o movimento espiritual daquilo que está acontecendo na igreja. E aí você vai entender por que essa igreja aqui estava passando pelo que estava passando, justamente por levar as coisas tudo muito no natural. Você vai aprender um pouco sobre isso. Então, nessa primeira parte, né, basicamente o apóstolo Paulo recebe, né, algumas indagações, ou seja, algumas perguntas, alguns questionamentos e até mesmo informações desta família, né, falando sobre o quê? E ele vem responder sobre divisões na igreja, sobre problemas morais e étnicos. E a segunda parte dessa epístola é basicamente as respostas. Então, aqui eles questionam a respeito da divisão da igreja e sobre os problemas morais. E aqui o apóstolo Paulo, então, começa a responder essas indagações. Tá bom? Pastor, que divisão que estava acontecendo na igreja? Irmão, abre lá a sua Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Nós vamos ver aí o que embasa, né, esse nosso estudo aqui dessa parte. Lógico que aqui não vai falar de tudo, mas nós vamos comentando, né, passo a passo aí. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Cefas, e o outro dizer, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de batizar algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não como sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Então, amados, nós vemos aqui que existia alguns problemas. E Cloe, esta família de Cloe, foi responsável por chamar a atenção do apóstolo Paulo para aquelas situações. Como eu disse para os irmãos, só para que os irmãos entendam o contexto dessa igreja, essa igreja aqui ela tinha sido plantada por volta do ano 50, que foi quando Paulo passou por Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele passa por ali, planta essa igreja, fica ali até 51 depois de Cristo, e então ele vai e continua a sua viagem e retorna. Quando ele está fazendo essa terceira viagem missionária, e ele fica sabendo daquilo que está acontecendo ali, ou seja, se essa epístola foi escrita em 56, 57 depois de Cristo, essa igreja tinha qual idade? Entre 5 e 6 anos. Então é uma igreja que ela estava ainda passando por esse período. Uma igreja de novos convertidos, uma igreja de pessoas que estavam começando a caminhar na fé. Mas a gente precisa entender também onde é essa cidade, qual o contexto em que eles estavam inseridos. Nós vamos falar sobre isso, para que a gente entenda por que esse povo estava tão focado nesse tipo de coisa, tá bom? Eu vou passar, né, nós vamos falar agora um pouco sobre Corinto, depois eu quero voltar aqui, para a gente entender, tá? A gente vai voltar dentro desse contexto aí que Paulo
relata, dentro desse esboço, nós vamos falar de cada ponto desse, tá bom? Daquilo que foi relatado sobre aquela igreja e de como que ele ia tratando, tá, cada um desses assuntos. Amém? Até aqui está tranquilo? Vamos lá. Então, a cidade de Corinto. Eu pus aqui um mapinha, né? Um mapinha aqui, ó, da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá bom? Aqui, em Trode, o que aconteceu ali? Preguei aqui semana passada. Teve a visão do homem, né? Do cidadão macedônio, dizendo, passa a Macedônia, né? E prega a palavra, né? Então, nós vemos aqui, né? Olha aqui, ó, até fiz um marcadorzinho aqui, né? Corinto, a cidade de Corinto era aqui. Tá vendo que a cidade de Corinto ficava perto de dois extremos do mar aqui, ó? Era um lugar onde tinha dois grandes portos marítimos. Era uma cidade de um grande movimento. Era uma cidade que, como a gente diz aqui em Goiás, que corria muito dinheiro, né? Então, era um lugar onde que era também um lugar muito populoso. Aproximadamente 400 a 500 mil pessoas moravam em Corinto. Então, uma cidade muito grande, né? Hoje, se a gente olha para uma população desse tamanho, Uberlândia tem 800 mil? Tem mais um pouco, né? Então, uma cidade bem grande, né? Rio Verde tem, só para você ter uma noção, Rio Verde é grande também e tem na faixa ali de uns 200, 220 mil habitantes. Então, dava 2 Rio Verde da vida, né? Então, era uma cidade bem grande, bem movimentada, um lugar, né? Só que o que acontecia aqui em Corinto, irmão? Era uma cidade extremamente promíscua. Aqui em Corinto tinha um templo de Diana, né, a deusa da fertilidade, da mitologia greco-romana. Né, para quem não sabe quem é a deusa Diana, é a Mulher Maravilha, né? Até ela chama Diana. Não sei se você já ligou o fato aí dela chamar Diana. Mas aqui tinha um templo, tá? Em adoração àquela deusa. E ali tinha 1000 prostitutas cultuais. Tinha 1000 mulheres que cultuavam essa deusa através de relação sexual ilícita. Irmãos, pensa num lugar de promiscuidade. Era Corinto. E às vezes a gente crente, o Senhor quer nos enviar para pregar para pessoas se converter. E olha onde que o apóstolo Paulo pisou. E sabe o que eu acho mais interessante? É que existe uma frase daquele tempo que diz o seguinte, que o povo de fora, das outras nações que passava por Corinto, só tinha coragem de fazer o que um cidadão de Corinto fazia aqui. Você já viu aquela piada de que o pessoal fala assim, aquilo que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Irmão, se a gente for olhar para essa cidade aqui, pelo aquilo que eu já estudei, pelo aquilo que eu já tive assim, né, de conhecimento, eu não sei como que era lá, a gente não dá para entender. Mas eu diria que era muito parecido com Las Vegas. Eu também nunca estive em Las Vegas. Mas a gente ouve falar muito de lá, onde há muita jogatina, onde muito dinheiro corre, onde a luxúria, né? Então a ostentação, né? E também essa área sexual é muito aflorada. Então a gente vê que é um lugar de promiscuidade, onde as coisas são pesadas. Mas é possível um crente entrar em Las Vegas, pregar o evangelho e sair de lá sem se contaminar? Sim ou não? Sim. Basta estar preparado e vocacionado para isso. E é o que o apóstolo Paulo estava. Ele entrou aqui, e a gente gosta de dizer isso, né? Uma vez eu aprendi isso. Você já viu a garça num pântano? Ela anda pelo pântano sem sujar suas penas. Porque ela tem as pernas longas, ou seja, é um animal preparado para passar por aquele lugar. Eu e você precisamos estar preparados para andar no pântano desse mundo, sem sujar as nossas penas, sabe, e vencer, né, tudo isso, amém? Então essa aí é a cidade de Corinto, uma cidade onde havia muita promiscuidade, muita idolatria,
tudo que você puder imaginar de orgia acontecia nesse lugar aqui. Amém? Então, né, com certeza, aí que eu quero que os irmãos compreendam. Então foi uma igreja que Paulo plantou aqui, uma igreja, irmão, que foi plantada naquele lugar onde as pessoas que se convertiam veio desse contexto. Veio de um contexto onde é normal ir para um templo de uma deusa e ter relação sexual na frente de todo mundo. Ir para um lugar desse e ver toda aquela orgia, toda aquela bagunça como algo normal. É diferente do mundo hoje? Hoje o mundo olha para a homossexualidade, querido, como se fosse algo normal. E se a gente começar a falar demais, a gente é preso por causa disso. Irmão, que o Senhor me livre de ser preso, mas se precisar, eu não vou deixar de falar daquilo que é pecado. Amém? Então nós precisamos ter, sabe, esse tino, porque daqui a pouco as pessoas começam a entender como tudo normal. E esse é o contexto de muitos campos missionários. É aquilo que eu referenciei aqui para os irmãos também, né, em uma das nossas aulas aqui, eu comentei sobre isso. Quando você vai plantar uma igreja numa certa nação, a primeira coisa que você vai é preparar para entrar dentro daquela cultura. Porque dependendo das circunstâncias lá que bate de frente com os princípios cristãos, você vai ter que trabalhar na mente deles para que eles entendam isso. Não fazer uma lavagem cerebral, querido. É entender. Eles têm que compreender que aquilo lá é pecado diante do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele trazia a realidade. Então, o que a gente vai aprender aqui é como eu disse para os irmãos. Irmãos, tem coisas que a gente viveu, tem coisas que a gente pode estar até vivendo, né, no contexto da nossa igreja aqui, mas outras igrejas estão passando pela mesma dificuldade, né? Eu não estou falando aqui que nós temos que também viver só passando por problema e ver isso como algo normal. Nós temos que ser maduros o suficiente que o que faz alguém que entregou sua vida para Jesus começar a praticar coisas erradas? O que faz um pastor começar a contrair AIDS por conta de relação sexual, né, na sua tribo lá na África? O que faz isso? Imaturidade cristã. A pessoa ela foi alcançada por Jesus, mas não recebeu a instrumentalização total necessária para que todo esse contexto fosse sarado na vida dele. Então, isso é uma dificuldade que o campo missionário enfrenta diariamente. Então, com certeza, esses pastores não foram a primeira vez que eles passaram por uma situação dessa, né? E não vai ser a última agência missionária que vai enviar alguém que vai passar por algo assim. Não. Justamente. É ensinar que é pecado, né? Não é você tirar uma cultura, é você ensinar, olha, aquilo que você tinha como cultura é pecado diante de Deus. E aí a pessoa entende, compreende e passa a viver diferente. Amém? Então é isso aí que nós vamos ver, né, acontecer aqui no nosso contexto de igreja. Tá bom? Entenderam aí? Então, cidade de Corinto era isso aí. Uma grande cidade que tinha 2 portos, né, e que vivia, né, no meio de uma visão totalmente fora da realidade do Senhor. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os dilemas, tá? Sobre situações que Corinto vivia, né? Essa igreja de Corinto particularmente vivia, e que nós vamos identificar isso dentro do contexto da igreja. Primeiro deles aqui, ó, partidarismo. Nós acabamos de passar aí pelo período das eleições, né? O que é o partidarismo? Quem sabe me dizer aí? Tomar partido, né? Por alguma coisa ou alguém. Mas o que é tomar o partido? O que um partido faz? Um partido político. Vamos entrar dentro do contexto político que a gente acabou de passar. Um partido político, ele defende o quê? Ele defende, né, os seus candidatos, mas ele defende a sua ideologia, a sua visão, né, ele defende uma direção. Então, eles têm muito embasado a visão, a missão, o contexto, qual que eles vão defender. E é por isso que nós cristãos
precisamos saber até que tipo de partido político a gente apoia ou deixa de apoiar. Sabe, irmãos, é difícil entender como que um cristão apoia um partido político socialista. Sinceramente, eu acho isso muito difícil de entender. Por quê? Porque o socialismo, ele nasce e a visão deles é de acabar. Sabe o que é acabar? É acabar, é destruir ou tentar destruir a figura da família. É tentar tirar Deus do contexto. Então a gente vai ver esses partidos socialistas, esses partidos chamados partidos de esquerda, trabalhando o tempo todo dentro desse contexto. Só que você vai ver eles trabalhando num outro âmbito para que isso seja possível. Qual que é a maneira de você entrar? Não, porque se eles chegassem assim e falassem, ó, nós vamos acabar com esse negócio de Jesus, nós vamos acabar com esse negócio de religião, e nós vamos acabar, né, com esse negócio de família. Quem que ia votar nisso? Ninguém, irmão. Mas eles chegam com outro âmbito, chamado de pão e circo. Isso é lá dos primórdios da política. Pão e circo, o que é esse slogan aí? É você trazer a comunidade para um espetáculo. Dar comida para eles, que para eles está tudo certo. Então a gente vê dentro deste contexto socialista isso acontecer assim, irmão, às claras. E quando a gente estuda um pouco sobre o Karl Barth, que foi o enviado do demônio para inventar isso, a gente vê o quanto isso é claro, tá? Dentro daquele contexto. Às vezes a gente começa a estudar a história de Karl Barth, e essa parte socialista de que todo mundo tem que ser igual, que todos, né, tudo tem que ser dividido igualitário para todo mundo, essa parte é até bonita, irmão. Só que a gente não pode defender uma coisa só por um lado. Sim. Não vive. Utópico. É uma utopia. O que é uma utopia? É algo inatingível. Tá? Então eles vivem dentro desse aspecto. Mas aí vai aí nos países socialistas. Sempre tem um ditador que esse cara nunca passa dificuldade. E ele está acima de todos. Ou seja, irmão, balela, conversa fiada. Tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a essa situação. Mas a gente vai aprendendo que o partidarismo é você defender algo com unhas e dentes. Como se aquilo fosse a última coisa, né, que acontecesse da sua vida. Quando a gente olha para um contexto político, o que acontece? O que acontece muito, principalmente em cidade pequena? Né? O povo briga, né, por causa de política, para de conversar um com o outro. Ah, não é meu amigo mais não, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Né? E eu confesso aos irmãos que dessa vez eu fiquei surpreso. Houve muitas manifestações de pessoas que tinham pensamentos diferentes juntos, unidos. Irmão, é isso que a gente precisa. A gente não precisa de partidarismo. A gente precisa de união. Né? E lá na igreja de Corinto, isso estava acontecendo? Sim ou não? Sim, estava. E muito às claras. Porque eles vêm de um contexto, aí eu quero trazer para os irmãos. Por que esse tipo de partidarismo acontece na vida de alguém? Porque a gente tem mania de vir de um contexto onde você se relaciona com seus iguais, com aquele que você tem mais afinidade. Irmão, não tem nenhum pecado em você ter afinidade. Eu tenho afinidade aqui com o irmão Cid Cleide, nós é brode. Não tem problema. O problema é, eu estou com o irmão Cid Cleide, quem chegar perto aqui eu avanço nele. Isso é o errado. Isso é partidarismo. Eu só vou para o culto se o irmão Cid Cleide passar lá em casa. Se ele não passar, eu não vou. Só se ele pregar. Irmão, isso acontece demais. Quem que vai pregar na igreja hoje? Né? Aqui não acontece isso não, só ali na esquina, né? Mas, irmão, quantas vezes eu já vi isso acontecer em cidades grandes, né? Quando era o pastor lá, que é renomado, conhecido no Brasil inteiro, que ia pregar, lotava. Aí se falasse, não, é um pastor aqui da igreja mesmo que vai pregar. Dava lá uma meia dúzia de gato pingado, né? Então a gente
tem que aprender. E aí o que aconteceu lá na igreja de Corinto aqui, que a família de Cloe relatou para o apóstolo Paulo? Olha, tem gente ali que está falando que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros dizem que é de Cefas, que é Pedro, outros são mais espirituais, esses dizem que são de Cristo. Irmão, tem isso no meio do corpo de Cristo? Tem ou não? Quantas pessoas que falam assim, não, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. É aquele negócio, irmão, tem gente, né, aquele jargão, né? Fulano de tal era ninguém, agora virou empresário, mega empresário, agora a pessoa é o última bolacha do pacote. Eu sou não vou falar o nome. Isso é partidarismo. Você é de Cristo? Agora, nós não podemos chegar ao extremo também desses irmãozinhos aqui. Porque tem gente, irmão, que é tão partidário, que ele fala assim, eu sou de Cristo. Eu não obedeço homem nenhum, não. Quantos são assim? Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Querido, deixa eu te ensinar algo. Jesus, ele estipulou as autoridades. Se não fosse para a gente servir a homens, ele não tinha feito isso. Ele instituiu a homens, e é através de homens que o Senhor conduz a sua igreja. Lógico que nós não vamos servir a homens que não estão como Cristo como cabeça, e é isso que nós vamos aprender aqui. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Então, o homem está debaixo da autoridade de Cristo. Você não vai seguir um homem que não esteja debaixo da direção do Senhor. Mas nós não podemos chegar a esse extremo. Por quê? Porque eles diziam ser muito espirituais. Eu sou tão espiritual que eu faço parte aqui da panela de Jesus Cristo. E qual que era a ideia que o apóstolo Paulo vai tratar aqui? Então, se você é tão espiritual assim, traz os seus outros irmãos para dentro. E é esse o aspecto que nós precisamos viver todos os dias. Então, acontecia esse partidarismo. O que o apóstolo Paulo falou? Por acaso foi Paulo que foi crucificado? Por acaso foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? E ainda ele falou, graças a Deus, que eu batizei uma meia dúzia aí. E essa meia dúzia não pode falar que foi batizado no meu nome. Então, irmãos, e isso é o que nós precisamos entender ao longo da nossa trajetória. E isso, quando eu falo assim que é no contexto da igreja, é no contexto da nossa igreja. A gente pode viver uma situação dessa, principalmente com o novo convertido. Essa igreja era formada de quê? De novo convertido. Então, aqueles que caminham há mais tempo na fé, irmãos, a gente precisa direcionar essas pessoas. Você vai ver isso aqui acontecer no novo convertido? Vai. Porque quando o novo convertido... Irmão, eu falo por mim. Quando eu cheguei na igreja, tinha, sabe, o meu pastor lá na terra e Jesus no céu. E ai daquele que falasse. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, a ver na pessoa uma referência de Deus, a caminhar sob a cobertura espiritual daquela pessoa. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas situações, né? De que eu só faço se fulano tiver, eu só vou se fulano tiver, Cuidado com isso, né? Então, a gente tem que orientar os novos convertidos, né? Sobre a importância disso, porque a pessoa que ela vem do contexto humano, do contexto mundano, a gente vai ver muito isso aqui acontecer. Impureza. O que estava acontecendo nessa igreja? Diga comigo assim, incesto. Incesto, irmão. Pastor, o incesto tinha um jovem lá tendo relação sexual com a própria madrasta. E não era gente de fora, era gente da igreja. Enquanto o pai dele era vivo. Irmão, podia o pai dele estar morto. Ele jamais poderia fazer algo assim. Mas esse tipo de coisa era normal em Corinto. Para quem vivia dentro de um templo com 1000 prostitutas cultuais, para eles era algo natural. Mas não é natural. É aquilo que nós comentamos aqui, né, irmã Adriana? Dentro do contexto bíblico, isso é pecado. E vai ser pecado até Jesus voltar. Amém? Então nós precisamos entender isso. E aí estava acontecendo um incesto lá. E sabe qual era o outro problema dentro dessa igreja aqui? Era assim,
eu com o meu pecado e você com o seu. Também faz parte dentro desse partidarismo aqui. O cara falava assim, rapaz, cuidar de mim já é difícil, vou cuidar da vida dos outros. Quando se fala em pecado, quando se fala em situações, amados, que a gente está vendo nosso irmão indo para o buraco, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Você tem autoridade e autonomia para, se você me ver indo para o buraco, chegar em mim e falar, pastor, sai dessa. Assim como todos nós aqui temos legalidade para chegar na sua vida e também te orientar. Querido, nós precisamos ter essa maturidade. Ou você vai ver seu irmão indo ali cair na vala e vai ficar caladinho. Se ele não compreender, querido, paciência. Mas nós estamos aqui como igreja para direcionar as pessoas. Amém? Então, aqui estava acontecendo impureza. Estava acontecendo no meio daquele povo litígio. Ou seja, briga entre os irmãos, irmão levando o outro na justiça. A gente vê isso acontecer dentro do contexto de igreja, sim ou não? Infelizmente, irmão. Como a gente vê essas situações acontecer? Está tudo bem, daqui a pouco tem irmão levando o outro na justiça. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sinceramente, você quer levar o irmão na justiça, põe ele diante do trono do Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a perdoar, liberar perdão, mas coloca as suas causas diante do juiz dos juízes, aquele que pode julgar verdadeiramente a sua causa. Porque ele vai julgar. Amém? Então estava acontecendo ali um fato parecido. Aqui o apóstolo Paulo vai falar também sobre casamento e divórcio, né? Ele vai falar um pouco também sobre a questão da idolatria, algo muito grande naquele lugar, né? A gente vive numa nação muito idólatra, sim ou não? Todo dia a gente ouve aí uma situação, as pessoas preferem adorar uma imagem do que ao Deus Criador de todas as coisas. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara a respeito da idolatria. Os textos que se usa para embasar a idolatria é muito fútil, muito pequeno, perto de todo o contexto que o próprio mandamento do Senhor, eu sou o Senhor Deus e não há outro. Não façais para vós imagens de escultura, nem com coisa alguma que está no céu, nem com aquilo que está na terra e nem debaixo da terra. Quer um negócio, quer que o Senhor desenha? Não faz idolatria, não faça imagem, não idolatre, não adore algo. Adore ao único Deus verdadeiro. Mas às vezes, eu e você podemos ter vindo, eu particularmente vim desse contexto. Mas até que isso fosse desconstruído da minha mente, querido, levou tempo. Agora, você já imaginou para uma pessoa, igual eu passei 12 anos dentro desse contexto, imagina uma pessoa que passou 60, 70, 90 anos dentro de um contexto desse. A gente tem que ir caminhando e trabalhando. E a própria palavra do Senhor vai convencendo a pessoa. Amém? Depois ele vai falar sobre a ordem do culto. O culto estava bagunçado. Era gente falando em línguas e ninguém entendendo mais nada. Porque, irmãos, como a gente vê isso no meio do corpo de Cristo? Como que tem até algumas igrejas que para eles, irmão, é só falar em línguas e acabou. Irmãos, e nós vamos aprender aqui hoje sobre a importância desses dons espirituais. Não dá para a gente esgotar aqui, nosso tempo é pouco. Mas eu quero depois trazer, e vou trazer para vocês um estudo só sobre dons espirituais, no nome de Jesus. Nós vamos fazer um seminário aqui sobre dons espirituais, né, sobre busca do batismo do Espírito Santo. Nós vamos fazer um negócio bem legal aqui. E vamos falar sobre isso, porque não tinha ordem. Ele fala sobre o desprezo da ceia do Senhor. Em Corinto, nessa igreja aqui, eles inventaram lá uma festa que acontecia antes da ceia do Senhor, que era chamada a festa do ágape, a festa do amor. Ágape, né, é uma palavra grega que significa amor. E aí era a festa do amor, ou seja, eles declaravam amor ao próximo, mas não viviam isso. E aí sabe aquele texto que a gente lê aqui, né, 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 32, aquele texto que a gente cansa de ler ele aqui na ceia? Aquele texto, irmão, muito cristão não sabe, mas aquilo ali é uma repreensão de Paulo.
Paulo está ensinando a igreja o que é ceia do Senhor. E não é por outro motivo que a gente celebra a ceia do Senhor com aquela palavra. Então ele está ensinando o tempo todo ali que a ceia do Senhor é um memorial, de que foi Jesus que mandou fazer dessa forma. E que se nós somos o corpo de Cristo, a gente não pode deixar de cear. E quantos membros das igrejas não participam de ceia? Ah, pastor, eu estou em pecado. Irmão, mas você nunca vai sair do pecado. Arrependa e ceia. Tem crente que às vezes ele fala assim, não vou cear não, porque eu estou de mal da minha esposa. Irmão, então toma uma posição no culto, e a hora que chegar em casa vocês conversam, mas ceia. O posicionamento, por que o Senhor fala ali, examine-se, pois o homem a si mesmo? Porque não dá para me examinar o Marco. É ele que vai se examinar, é eu que vou me examinar, é nós que sabemos o que está passando dentro de nós. Então examine-se, olhe para você. Dá para me vencer isso? Dá, então eu vou cear. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento. E eles não estavam tendo. Outra coisa que eles faziam. Irmãos, nós temos ceia aqui quantas vezes no mês? Uma vez no mês a gente se reúne para a ceia do Senhor. Essa igreja aqui tinha ceia toda reunião, todo culto. Se fosse a igreja primitiva aqui, a hora que acabasse o culto não ia ter ceia. Amém? Mas sabe o que acontecia? Cada um levava o seu pão, cada um levava o seu vinho. Mas a ideia que Paulo ensinou para a igreja de Cristo era que cada um levasse, mas ali partilhasse. Sabe o que acontecia? Cada um levava o seu e cada um comia o seu. Ah, eu não vou comer o pão que a irmã Adriana trouxe não, porque o dela é seco, o meu é mais fofinho, é pulmã. Entendeu? Então, irmãos, não, eu vou dar meu vinho para o Tiago não, porque o vinho dele é meio... Irmãos, pelo amor de Deus, essa igreja que vivia fora da caixinha, amém? Depois, outra situação que acontecia lá, ignorância sobre os dons, ou seja, não conhecia o que eram os dons espirituais, não sabia aquilo que era mais importante. Falar em línguas é uma bênção, irmão, mas existem outros dons espirituais que o Senhor quer derramar sobre mim e sobre você, que é infinitamente maior. Amém? Então, esses aí eram os dilemas que Paulo enfrentava nessa igreja, né? Aqui, exemplos negativos do Antigo Testamento, aqui faz um pequeno comparativo sobre como isso acontecia no Antigo Testamento e como isso foi sendo tratado, tá? Também nessa igreja. Você vê, irmãos, que aquilo que precisa ser tratado dentro do contexto de igreja, precisa ser tratado todo dia. Porque o ciclo se repete. Sempre vai ter um novo convertido. É por isso que nós fomos chamados para fazer discípulo. É por isso que é importante a gente caminhar com alguém, para ensinar essa pessoa a caminhar. Olha aqui, tinha idolatria em Corinto? Sim ou não? Tinha. E lá em Êxodo, na saída do povo do Egito, eles levantaram lá um bezerro de ouro. Foi só Moisés demorar no monte e eles levantaram um bezerro de ouro. Tinha imoralidade em Corinto? Sim. E aqui? Prostituição com as filhas moabitas. Tinha incredulidade em Corinto? Tinha. E lá atrás? Desconfiança do cuidado de Deus. Ou seja, a gente vê o Senhor mandando espias para mostrar lá a terra está lá. Vocês vão entrar, sim ou não? Não, sabe o que é? Lá tem gigante, nós acho que nós não vamos dar conta de passar. Insubmissão, tinha em Corinto? Sim. E aqui? Tinha ou não? Tinha. Insubmissão à liderança. Então, amados, a gente vê que isso acontece. Mas é importante que eu e você aprenda a vencer todas essas coisas. Aqui eu trouxe os assuntos polêmicos, aquilo que foi tratado, tá? Lá em Corinto pelo apóstolo Paulo. Lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa liberdade cristã. Olha só o que ele diz lá, abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai tratar sobre isso daqui.
Vai lá no versículo 23, ó. Diz assim: todas as coisas, é algumas coisas? Não, todas. Todas as coisas são lícitas. O que é licitude? Permitido. Então, todas as coisas são permitidas, mas nem todas, nem tudo que é permitido convém, irmão. E ele vai continuar dizendo: todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por causa da sua consciência. Digo, não a tua própria consciência, digo, não a tua propriamente, mas de outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperiado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, essa é a frase mais linda que eu vi na Bíblia. E como eu busco isso? Para que os irmãos sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Enquanto eu estiver no Senhor, enquanto eu estiver seguindo os passos do Senhor, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aliás, tem que ser assim. Porque se eu não estiver imitando Cristo, vocês podem pegar descendo. Isso é o que nós precisamos viver, irmãos. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque aquele povo estava com aquele negócio: não, pastor, agora eu sou livre. Você é livre, querido, mas não é para fazer o que você quer. Aí algumas pessoas podem dizer assim: então eu não sou livre. Não, você é livre. Livre para fazer aquilo que o Senhor deseja para você. Essa é a liberdade que o Senhor trouxe. Agora é diferente do diabo, o inimigo das nossas almas. Por que a Bíblia fala que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado? Porque no pecado é uma escravidão. Sim ou não? É uma escravidão, irmão. Você vive em função do pecado. O inimigo, ele te oprime o tempo todo. Por quê? Porque você precisa do pecado. A pessoa que ela está envolvida nas drogas, por que ela não consegue, às vezes, sair daquilo ali com as suas próprias forças? Por quê? Porque ela virou um escravo. Aquilo escravizou ela. Mas a partir do momento que ela conhece a Jesus, o Senhor liberta essa pessoa. E quando o Senhor traz essa libertação, irmãos, é para nós não vivermos uma libertinagem. Existe uma diferença: liberdade e libertinagem. E esse povo estava vivendo uma libertinagem, dizendo: não, eu posso fazer o que eu quiser, não interessa o que o Tiago pensa, não interessa o que a dona Elza pensa. O corpo é meu, a vida é minha, alguém desse paga minha conta? Mas quando se diz em contexto cristão, quando se diz em contexto bíblico, quando se diz as situações de pecado, irmão, a gente deve satisfação sim, uns aos outros. Então o apóstolo Paulo trata sobre um assunto aqui, que é muito polêmico mesmo, dentro dessa liberdade cristã. Existem igrejas, irmão, que proíbem os seus membros, se for num casamento de um não crente, não pode comer nada. Não preciso nem falar, né, quem é. Não pode. É proibido. Uma vez me perguntaram, caíram na bobeira de me perguntar esse negócio, irmão. Você vai num casamento católico, você come as coisas? Eu falei: como aí? Lógico que como aí.
Primeiro, antes de comer eu oro e consagro ao Senhor. Segundo, não existe nada ali que traz o contexto de que aquilo ali está sendo oferecido a um ídolo, a um demônio. Então, a minha consciência é clara comigo mesmo de que não há nada demais em algo assim. Diferente de um contexto onde existe uma situação de São Cosme e Damião, não é? Que é o negócio das crianças. Na época do Dia das Crianças, eles oferecem balas, doces, né? A essa entidade e sai distribuindo aí. E as crianças pegando. Aí é o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Se você sabe que aquilo é sacrificado a ídolos, então não coma. Então se eu e você sabe, irmão, aí a gente abre mão. Para quê? Só porque é do demônio. Não, irmão. É para não entristecer o seu irmão. Ele está falando a respeito disso. Por quê? Porque tem gente, irmão, que vai te ver comendo isso daí e vai achar ruim. Igual, existe pessoas, eu já vi crente orientar outros crentes nisso, irmão, misericórdia. O crente está começando a caminhar na fé, aí a pessoa gosta de uma cerveja. Não, toma uma cervejinha sem álcool, nem nada não. Vai para o inferno com a cervejinha sem álcool. Querido, entenda algo, não é o contexto. Você precisa não ser pedra de tropeço para o seu irmão. Se o seu irmão te passar e te ver tomando uma cerveja, não vai parar para ver o rótulo lá, 0 álcool. Não vai parar para ver. Ele vai falar, o pastor está bebendo, o irmãozinho estava bebendo. Então se afaste. Queridos, existem amizades da gente que a gente tem que se afastar. Não é porque a gente não ama, não. Eu vejo que no meu contexto de vida, quando eu me converti aos 12 anos, foi um negócio tão automático. Os meus amigos se afastou de mim, não precisei nem afastar deles. Acho que a hora que eles falaram assim, Francisco virou crente. Aí pareceu um repelente. Mas a gente tem que entender tudo isso. Então isso é muito importante. Amém? Uso do véu na igreja. Outra coisa polêmica aqui, ó. Também dentro desse contexto mais tradicional. Existem igrejas que é obrigado a usar o véu, irmão, senão vai para o inferno. Não pode orar sem o véu. E sabe o que é isso aqui? Só essa igreja no globo terrestre usava o véu. Essa é a realidade. E aí eles pegaram esse texto aqui, bem desencontrado do contexto, e fez disso um costume, de que tem que usar o véu na hora de orar. E o apóstolo Paulo vai falar ali sobre o quê? Sobre autoridade espiritual, sobre cobertura espiritual. Esse véu aqui, ó, significa cobertura espiritual. Inclusive, ele vai trazer ali todo o contexto dessa cobertura. Cristo é a cabeça de quem? Da igreja. Assim como o homem é a cabeça da mulher. Então, é algo que o apóstolo Paulo ensina sobre cobertura espiritual. Por que ele tratou sobre esse assunto aqui? Que as mulheres de Corinto, elas tinham o costume de cobrir a sua cabeça com véu. Mas por que tinha que ter um véu lá? Porque senão ia para o inferno? Não. O véu ali era o símbolo da cobertura espiritual do seu marido. Era o símbolo dessa cobertura espiritual. Fora que muitas dessas mulheres vinham das prostitutas cultuais. E elas vinham com as suas cabeças raspadas. Prostituta naquele tempo tinha cabeça rapada. Então, até o cabelo dessa mulher crescer, ela usava véu. Tá bom? Então, a gente vê que era um contexto dessa igreja. Era um contexto deste lugar. E aí o apóstolo Paulo traz a realidade do que é isso. Tá bom? Então isso é muito importante. Por quê, irmão? No capítulo 11 você vai ver o apóstolo Paulo tratando isso aí, né? Então as pessoas pegam muito textos fora do contexto e faz disso, né, as suas doutrinas, as suas heresias e baseia tudo da sua vida nisso. Eu diria, irmão, que qualquer uma dessas igrejas aí que faz uso do véu, se lesse esse capítulo todinho aqui, ó,
meditando, estudando ele, irmão, abolia esse negócio. Por quê? Porque não tem base bíblica para uso de véu, tá? Então, esse aqui é o contexto do que o apóstolo Paulo está ensinando, sobre cobertura espiritual. E aí, o que estava acontecendo, pastor? Então tá, mas por que as mulheres tinham que usar véu? Para mostrar submissão, irmão. As mulheres, elas podiam fazer as coisas na igreja, elas podiam profetizar, elas podiam fazer as coisas. Só que elas começaram a fazer sem o véu, ou seja, sem a cobertura espiritual. É a mesma coisa de alguém que faz parte dos ministérios dessa igreja aqui, vai ser convidado para pregar na outra igreja. Irmão, eu não tenho problema com isso, mas fala comigo. Não vai sem falar com o seu pastor, não. Eu sempre aprendi isso, irmão. Eu não vou pregar em lugar nenhum. Eu sou convidado para pregar em alguns lugares. E quando eu sou convidado, a primeira pessoa que sabe de onde que eu vou pregar é o pastor Antônio. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você já viu quando os pregadores chegam na igreja da gente e falam assim: ô, fulano de tal, estou aqui, sou de tal cidade, vim, trouxe um abraço do meu pastor. Irmão, eu acho isso maravilhoso. Porque o cara está aqui debaixo da cobertura espiritual do pastor dele. O pastor dele sabe onde ele está, o que ele está fazendo. Entendeu? Então isso precisa acontecer. Só que nesse povo aqui não estava acontecendo isso. Então isso é importante. Amém? Então esse véu fala sobre cobertura espiritual. E por fim, fala sobre o dom de línguas. Tá? Irmãos, existe esse dom de línguas, como eu disse aqui, né, quando a gente falou sobre Atos dos Apóstolos, e eu falei que eu quero tratar isso aqui numa outra aula, porque isso aqui é algo que nós precisamos demais de aprender. O dom de línguas não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando você é imerso no Espírito Santo, assim como você é batizado nas águas. Então, quando eu e você somos imersos no Espírito Santo, pode vir com a evidência de um dom, que é o dom de falar em línguas estranhas. Línguas que você não compreende, que você fala, mas aquilo que vem em você. E aprenda algo, ninguém, absolutamente ninguém, fala em línguas pela carne. É na língua do batismo no Espírito Santo. Na língua daquilo que o Espírito Santo dá. Entenda isso. Ninguém fala. Você pode até tentar imitar o irmão que fala. Você pode até conseguir falar alguma coisa, mas isso não vem de Deus. Mas quando o Espírito Santo te encher, irmão, para você falar, fala. Tem gente que fica assim, não, porque eu tenho que ver a sarça ardendo. Eu tenho que ver 2 anjos na minha frente, e ele vai vir tocar na minha boca, e eu vou falar em línguas, e vai ser aquele reteté. Irmãos, tem gente que é batizado do Espírito Santo tomando banho. Batizado do Espírito Santo vestindo roupa para ir trabalhar. No ônibus, né, como diz aí um hino. Irmão, deixa o Senhor usar a sua vida. Eu não disse aqui do avivamento da Rua Azusa, né? O camarada orou, buscou, ali estava, né? William Seymour. Cara, eu que idealizou o negócio, e ele foi um dos últimos a ser batizado do Espírito Santo. Aliás, batizado do Espírito Santo ele foi um dos últimos a receber o dom de línguas. Mas ele recebeu outros dons. Que dons, pastor? O dom da fé. Irmão, tem um cara com mais fé que esse. Saiu dos Estados Unidos para ir no país de Gales só para ver um avivamento. Irmão, isso é fé. Dom de fé, dom de crer, irmão. Inabalável. Sabe aquele irmão que você chega nele assim e fala, rapaz, acho que o negócio vai dar certo. Ele fala, não, irmão, vai dar tudo certo. Não tem? Dom de fé. Dom de curar, impor as mãos sobre a pessoa ser curada. Dom de profetizar. E aí o apóstolo Paulo vai relatar aqui muitos dons. Eu tentei listar, deu 13 aqui nas minhas contas, mas eu acho que tem mais. Muitos dons, muitos dons. E sabe o que ele vai falar? Que aquele povo estava só no negócio de falar em línguas. E tem um movimento aí, sabe, circulando pela internet, que ele só quer falar em línguas. E aí eles falam assim, não, porque falar em línguas é o negócio do momento agora. Quem aqui lembra do tempo do cair? Irmão, se você não caía, você não era espiritual. Eu já contei um testemunho aqui, né? De uma irmã que ela estava no lugar, e aí o pessoal foi orando, e essa pessoa hoje é pastora.
E ela estava lá, só que ela, há muitos anos atrás, ela fez cirurgia na bacia. E ela ainda tinha umas dores, né? Então não podia cair de qualquer jeito. E aí a irmãzinha lá veio orando, orando, e todo mundo que ela tocava caía, irmão. E ela falou, e a hora que chegar em mim eu vou ter que cair, né? Aí diz ela que a irmã foi chegando, aí a hora que a irmã pôs a mão na cabeça dela assim, ela foi devagarzinho assim, ó. E caiu. Misericórdia, irmão. Se fosse eu, tinha ficado assim, ó, duro. Irmão, outro dia que o Espírito Santo me encheu, eu não retive força. Irmão, quando é o Espírito Santo de Deus, ele não retém força, não. Você não consegue segurar. Te joga no chão, irmão. Não precisa de ser... Então, irmãos, a gente precisa... E isso faz alguém mais espiritual? Sim ou não? Irmão, tem gente que cai e levanta pior do que ele tinha caído. Então, isso não tem nada de espiritual. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é uma maravilha. E nós precisamos buscar isso como tudo na nossa vida. E quanto mais cheio do Espírito Santo a gente é, mais a gente consegue enxergar isso de maneira muito clara. E existem outros dons. E aí o apóstolo Paulo vai falar, olha, enquanto vocês estão preocupados com o dom de língua, existe um dom que é muito mais importante, que é o dom de profetizar. E o maior de todos os dons nem é esse. Sabe qual que é o maior de todos os dons? Quem sabe? O amor. Esse é o maior. Porque não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos. Se você não tiver amor, nada você vai ser. Vai ser igual um prato de bateria que bate, faz barulho, mas não vira nada. Quantas pessoas que eu já vi falar em línguas, irmão, no domingo, na segunda-feira, misericórdia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto aquilo que o Senhor tem para nós. Então, aqui o apóstolo Paulo trata muito a respeito disso, né? Lá do capítulo 12 ao capítulo 14, e o capítulo 13 a gente vai ver, né? Exatamente ele falando sobre isso, sobre o maior de todos os dons, que é o amor. Amém? Até aqui tudo bem? Amém? Então é isso, queridos. Essa epístola, ela trata, né, basicamente disso que a gente aprendeu aqui, né? Que nós possamos, como igreja do Senhor, aprender a viver, sabe, seriamente, né? Como eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos nossos irmãos. E que nós que estamos aqui, querido, eu quero parabenizar vocês. Parabéns. Pode dar uma salva de palmas? Sabe, irmãos, estar aqui é o que o Senhor espera de cada crente dessa igreja. Às vezes você fala assim, o pastor inventou um culto de ensino. Irmão, não inventei. Esse lugar aqui não chama academia. Olha lá o que tem aqui, ó. Quem que sabe identificar o que é esse negocinho aqui? É um halteres, um pezinho. Lembra da sua academia lá, quando você faz exercício físico? E o que tem aqui em cima? Uma Bíblia. É a academia bíblica da fé. Aqui que você vai se fortalecer. É aqui que os vendavais vão bater em você, irmão, não vai nem fazer cosca. Amém? É aqui que você vai ficar cada dia mais forte. Eu e você, nós vamos aprender juntos. Irmão, não sei tudo não. Na verdade, perto de muita gente aí, eu não sou nada. Mas é o Senhor que capacita. É o Senhor que direciona. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Amém? E com certeza o Senhor vai nos dar graça para a gente aprender cada dia mais. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de aprender como a Tua palavra nos ensinou nesta noite. Aprender, ó Deus, a olhar, ó Pai, para falhas de igrejas do passado, não condenando-as, mas vendo, Pai, que tudo isso não passa de um processo de aprendizagem. E onde nós, pela graça do Senhor, temos acesso à Tua palavra, que é poderosa para nos conduzir, para nos direcionar, para nos exortar. E essa palavra nos dá as condições para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Que o Senhor, ó Deus, possa realizar nesta igreja, Pai, um grande crescimento espiritual,
um grande crescimento bíblico, que nós possamos viver isso, Deus, a cada dia. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos guarde, nos livre de toda sorte de males, no nome do Senhor dos Exércitos. Livra-nos, ó Pai, do coronavírus, livra-nos, ó Pai, de toda sorte de enfermidade, nos dê dias abençoados durante esta semana, que nós possamos ver a glória do Senhor resplandecendo sobre este lugar, a manifestação da Tua presença, Pai, sendo derramada sobre esta casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra de todo mal, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós, hoje e sempre.